Cumprimento a todos da mesa, né? Uma honra estar aqui. Boa tarde para todos presentes. Vou falar sobre, basicamente, a aplicação de penas e medidas alternativas com base em duas pesquisas que eu coordenei no IPEA, uma em parceria com o CNJ, sobre reincidência penal em alguns estados mas principalmente uma pesquisa que a gente fez em parceria, terminamos agora, com o DPEM, do Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, sobre como se dá nas varas criminais a aplicação das medidas e penas alternativas. Depois de muitos anos como estudante, né, dos temas da área de segurança pública, já tem 20 anos que eu estudo o tema, tem 10 anos como pesquisador, mas é a primeira vez que eu me debrucei sobre essa problemática específica e fiquei convencido, como nunca antes, né, que a prisão ela é falta de alternativa. Que a prisão, é óbvio, não ressocializa, né, apesar desse termo não ser muito bom, você não ressocializa as pessoas, né, elas estão em contínuo processo de crescimento, socialização. Mas, enfim, a gente usa esses termos como se o crime fosse uma espécie de doença, né, ou desvio mental, às vezes até inconscientemente, né? Mas você vai na lei de execução penal, tem esses termos, né? Reabilitação, como é o mesmo termo que você usa para alguém que, não sei, está com algum defeito, né? E você vai lá e tenta consertar. E, na verdade, o crime ele é um fenômeno normal, né? Qualquer pessoa, por mais que passe nos exames psicológicos, psiquiátricos, etc., qualquer pessoa é passível de cometer um crime, dependendo das circunstâncias, da situação. Mas, enfim. Aprendi isso, que prisão é falta de alternativa, porque não ressocializa, não protege, entre aspas, a sociedade, né, do crime. Não diminui taxas de crime, as taxas de carceramento, tanto que no Brasil você tem um aumento enorme na última década, e por isso as taxas de crimes, principalmente violentos, elas diminuíram no Brasil. Agora, no entanto, o que eu percebi nessa pesquisa, nesses levantamentos empíricos, a prisão ela é a categoria central na estrutura e no funcionamento da justiça criminal. Por mais que se tenha discursos, né, que enalteçam a aplicação de penas e medidas alternativas, tudo que eu vou expor aqui, que eu aprendi com essa pesquisa, me mostra o contrário. Que a gente tem o desafio de pensar e de modificar um sistema que a sua engrenagem central, sua peça central, é a prisão. Como primeiro, eu acho que vou apresentar alguns dados para ilustrar isso que eu estou falando, depois desenvolver outros pontos mais qualitativos, depois desses números. Na pesquisa sobre reincidência, na pesquisa sobre aplicação de penas e medidas alternativas, nós trabalhamos com uma amostra de processos de varas criminais dos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. E o que a gente encontrou? Tá? Os pesquisadores de campo iam à vara, pediam desarquivamento desses processos, a gente teve todo o apoio, né, do CNJ e das corregedorias nos estados, para os tribunais de justiça, para podermos fazer esse trabalho. E os números que nós conseguimos nos mostram, com relação à fase policial, que 57,6% dos inquéritos instaurados foram por flagrante. Prisão em flagrante. Então, vamos começar lá do início, né? A polícia. Primeiro filtro do sistema. A investigação, como outras pesquisas já mostraram, né? A investigação ela é uma exceção, não a regra.
Apesar de, teoricamente, né, o que o policial civil faz? Você tem os agentes lá que deveriam... o trabalho deveria ser, o métier deveria ser investigação, mas na prática o delegado tem o seguinte problema: a demanda é grande, né? Qual que é a lógica da seleção dos casos? Havendo informações suficientes no boletim de ocorrência, enfim, aí instaura-se o inquérito, sem realização de investigação. O que exige investigação? Sempre é difícil localizar pessoas, sempre é difícil coletar evidências materiais, a perícia já está ocupada com outras coisas, aí fica um ping-pong entre o Ministério Público e o delegado, e esse processo acaba sendo arquivado. Então, uma lógica de eficiência instaura inquérito, né, sobre o que deve ir para frente, e o que vai para frente é quando se prendeu, né, o suspeito em flagrante. E aí a gente viu que tem um ditado bem conhecido, né, principalmente entre policiais, que a justiça prende, a polícia prende, a justiça solta. Não é bem assim. Porque a gente viu na pesquisa, quando a polícia prende, o promotor encaminha o pedido da manutenção daquela prisão preventiva ou provisória, e o juiz acata, né, carimba embaixo. Poucos são os casos em que se solta o suspeito na fase policial. Então, a gente vai ver as consequências disso no decorrer do processo. Tá? Então, o primeiro dado foi esse: a maioria dos inquéritos policiais começaram com uma prisão em flagrante. Outro dado relevante, né, ainda analisando o trabalho da polícia, pode-se verificar que 86,1% dos processos selecionados não houve dificuldade de localizar autores, vítimas ou testemunhas. Né? Por quê? Porque a prisão resolve o problema. Né? Estando o suspeito preso, você consegue... A testemunha vai à delegacia, né, porque sabe que vai dar em alguma coisa. Então, vocês estão vendo a ideia de efetividade e eficiência que ronda, né, está agregada com essa categoria prisão. Isso tudo que estou falando não é simplesmente minha opinião, não é simplesmente minha interpretação dos dados. Você tem toda uma parte qualitativa, e que fizemos entrevistas com juízes, né, em 5 desses estados que a pesquisa quantitativa foi feita, e os juízes diziam, né, não, uma forma de dar resposta para a sociedade. Né? Esse aqui que a gente já pegou, está preso, vou até o final. Vou dar uma resposta, não vou soltar. Já tem tantos, né, já tem, segundo dados aí do CNJ, tem quase 400 mil mandatos de prisão no país sem serem cumpridos. Né? Uma taxa muito grande de prescrição, porque não se localiza, não se consegue fazer citação, ou não se localiza o suspeito. Então, ele está preso, eu vou dar a resposta. É flagrante, tem a evidência, né? Então eu vou dar essa resposta à sociedade. Então, dentro desse universo aqui de pessoas que são condenadas, porque a gente pegou... desculpe, pessoas condenadas não, porque às vezes eu faço confusão. A gente fez uma pesquisa para o CNJ, que é sobre reincidência, era só processo de execução. Tá? Então, esses aqui são processos criminais que... mais para frente nós vamos ver qual que é o resultado. Mas, enfim, o primeiro dado que eu queria mostrar é esse, que desde o início, desde a porta de entrada no sistema, lá para a polícia, a prisão é uma categoria, é um critério ali que dá tônica de como o que deve ser levado adiante ou não. Um outro dado que eu quero mostrar dessa pesquisa, só encontrar aqui, e avisem do tempo, tá? Quando faltam 5 minutos. Já faltam 7 minutos apenas? Tá bom. Perfil dos autores, né? 87,6% são homens, tá? O que já era de se esperar, né? E a gente consegue informação, como a polícia militar tem muita preocupação com a identificação
dos suspeitos, né? Anota até assim, cor dos olhos, cor do cabelo. Então, quando os inquéritos começam com um boletim feito pela Polícia Militar, a gente acaba tendo essa informação, apesar que 30% dos casos não tivemos, mas dentro dos casos, quando a gente conseguiu a informação da cor, 40% eram pardos, eram negros, né? Pardos ou pretos. E 28,9%, 30% eram brancos. Se você compara isso com a população, né, você vê que tem uma certa seletividade aí. Ainda vendo um pouquinho o perfil dos autores, né, nessa amostra de processos criminais, você tem apenas 2,8% com nível superior, mesmo que incompleto. 59,1% tinham ensino médio incompleto. Tá? Então, a gente está falando basicamente aqui, né, a maioria dos inquéritos começa porque o suspeito foi preso e a maioria desse público é negro e com baixa escolaridade. Com relação aos antecedentes criminais, nota-se que um grande número de autores com passagem anterior pelo sistema de justiça. Você vê que vai se formando uma espécie de clientela, né? Então, porque verificou-se que 43,2% deles já haviam sido presos antes do fato pelo qual foram acusados no processo analisado, 48,6% já haviam sido processados e 26,7% já haviam sido condenados. Desculpa, gente, como são números, não tem como guardá-los todos de cabeça. Eu anotei aqui alguns para compartilhar com vocês. Vejam só, tá? Pensando ainda essa ideia de efetividade ou eficiência da justiça, mas que está na cabeça dos próprios operadores, né? Olha o tempo entre a instauração do inquérito e a denúncia. Quando há a prisão em flagrante, é de apenas 26 dias. Se não, 310 dias. Né? Próximo, quase, são 10 meses. Então, existe como se existisse duas justiças operando ao mesmo tempo. Né? Estou falando das organizações. Você tem uma para processar, né? Para dar conta da demanda das prisões em flagrante, basicamente, no flagrante, né? As prisões provisórias preventivas, e essa justiça ela corre. E os outros casos, à parte. O tempo entre a denúncia e a sentença, em meses. Réu preso, 16,7 meses. Réu solto, 40,6 meses. Então, é mais do dobro do tempo. Não é? Então, a justiça funciona bem quando se trata do réu preso, esse bem entre aspas. Né? E tempo entre a instauração do inquérito e a sentença, tá? Não, isso que eu já falei. Já estou acabando aqui os números. Ah, tá. Não, agora entre a instauração do inquérito e a sentença. No caso do flagrante, 21,4 meses. Se o inquérito é por portaria, 56 meses. Quase 3 vezes mais tempo. Para isso acontecer, né, porque a justiça, até porque, casos de o réu está preso, a própria lei, né, diz que tem que realmente dar prioridade, você tem, mas, enfim, a justiça se organiza para isso, para funcionar mais rápido. Lembra que eu falei na primeira frase? É um sistema que a categoria central na sua estrutura de funcionamento é a prisão. Eu defendo, pelos resultados que a gente encontrou, que isso é do início, né, até a ponta do sistema. Também tem alguns dados de juizados criminais. Né? 5 minutos, tá bom. Poxa, mas eu já tenho isso todo. Tá bom. Vejam que nos juizados criminais, que uma coisa que a gente viu na pesquisa qualitativa, os funcionários, principalmente, se sentem muito desprestigiados, os juízes, porque a visão geral que esses profissionais que operam o sistema nos deram é a seguinte: juizado é onde correm os, né, delitos, crimes de menor potencial ofensivo, menos graves. Mesmo os promotores, né, assim, demonstram menos interesse.
a própria visão dos funcionários, olha, e os dados mostraram isso, você tem um número muito grande de prescrição. Se você soma prescrição com desistência da vítima, né, que é aquilo, a pessoa faz entra num tempo circunstanciado porque foi ameaçada pelo vizinho, e aí só de falar com o vizinho que vai lá, o vizinho conversa com ela, não vamos mexer com isso, a pessoa já desiste. Então você vê um grande desestímulo, né, dos profissionais que estão operando os juizados, desde juízes, promotores até os funcionários do cartório, o que a gente está fazendo aqui, né? E aí a gente teria muita coisa para falar sobre o que a gente também fez entrevista nas varas de execução, no caso dessa pesquisa, apesar dos processos serem não foram processos de execução, mas a gente entrevistou quem trabalha com execução. Um desânimo muito grande com relação à execução das penas alternativas, mesmo nos juizados, e muitos já antecipando o seguinte, juízes dizendo, eu não aplico a pena alternativa porque eu não tenho a mínima esperança que vai ser realmente aplicada, né? Prestação de serviço à comunidade. Eu não sei quais instituições são essas que vão receber o condenado, não sei qual vai ser o impacto na instituição, não sei qual vai ser o impacto, não tem nenhum estudo sobre isso, eu não tenho informação. Eu prefiro a pena de prisão, porque pelo menos eu sei onde que está, né, o sujeito. Palavras dos juízes nas entrevistas. E para terminar, porque o meu tempo está no fim, pode deixar mais para o debate, queria falar um pouquinho sobre a pesquisa específica lá sobre reincidência com o CNJ. Foi um número menor de estados, foi em Alagoas, Pernambuco, Minas, Rio e Paraná. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é a seguinte, a nossa amostra é de processos de execução penal em 2006, mas só nos casos que teve condenação. Na verdade, pegou abaixo do processo, né, de execução. As pessoas cumpriram pena. Considerando o prazo legal de 5 anos, né, entre essa baixa, porque depois de 5 anos que a pessoa, né, cumpriu a pena, depois de 5 anos, o juiz não pode mais imputar a reincidência como agravante, né, etc. Então, a gente usou esse critério. No caso todos os crimes, porque nenhum tribunal de justiça foi capaz de nos fornecer uma lista por crimes para a gente fazer a amostra. É uma falta de formação. Outra coisa que daria também uma exposição à parte, né? A incapacidade do judiciário dos estados de fornecer informações básicas, né? Nenhum estado sabia informar. Quantas pessoas foram condenadas por homicídio? Na corregedoria, com o chefe de Estado, ninguém sabe formar. Então, não era capaz de fornecer uma lista para a gente fazer uma amostra mais detalhada. Então, uma amostra geral de processo de execução, qualquer crime. Mas o que a gente percebe ao final, só para concluir que a ideia que eu coloquei desde o início, a prisão como categoria central. 80% dos reincidentes, né, passaram por uma pena de prisão, né? Então, a nossa amostra não pegou quem era foragido, né, quem tinha um mandato de prisão para cumprir pena, a gente só pegou quem cumpriu. Então, o que a gente viu? Entre essa amostra de 2006, entre todo mundo que passou por todo o tratamento do sistema, no sentido que foi preso, se manteve a prisão, foi condenado à pena de prisão, 80% dos casos, 1 em cada 4, né, 24,4%, o número exato, mas enfim, 1 em cada 4 sofre nova condenação nesse prazo de 5 anos. Então, nem estou falando reiteração em práticas criminosas, ou foi pego pela polícia. Ele é condenado novamente. Então, se estrutura todo o sistema para se priorizar a prisão, porque é vista como mais efetiva, etc. E, no final, qual que é a efetividade disso? A devolução, a resposta para a sociedade, né? Olha, passar pelos programas de ressocialização que a LEP preconiza, eles existem, né? A gente foi aos presídios, péssimos, precários, mas se gasta dinheiro público nisso, né? Se tem os programas de ressocialização, nada para os regressos, mas pelo menos no sistema penitenciário, se tem os programas, utilizando trabalho, educação, mas ao final de tudo isso, ainda 1 em cada 4
incidem tendo uma nova pena. Então, termino com uma provocação, né? Tão central no sistema, mas para que serve exatamente a pena de prisão? Obrigado, gente. Desculpe se eu passado um pouquinho.